Estamos começando mais um Growthcast, podcast oficial da Growth Machine. No episódio de hoje, vamos conversar sobre inteligência emocional, provavelmente uma das mais difíceis habilidades para ser desenvolvidas por profissionais tanto de vendas quanto de outras áreas. Junto comigo, temos Vanderlei Sintra, psicólogo, pedagogo e vendedor há mais de 20 anos. E tem mais um título que não está sendo citado aqui, que ele é meu mentor pessoal, o cara responsável por tentar organizar um pouco melhor esse caos que eu tenho na cabeça, né? Fala, Vanderlei, muito obrigado por ter vindo, cara. Muito obrigado pelo convite também, muito feliz. Um outro ponto interessante do currículo é que comecei a vender muito cedo, né? Então, assim, muitas histórias que eu vou contar aqui advêm desse início, de registrar esse início aí. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Muito obrigado, Vanderlei. Junto comigo, Leonardo Alexandre, sócio da Growth Machine, Head de Acquisition e co-host do podcast. Pô, muito feliz de estar aqui mais um dia, né? E principalmente falando sobre esse assunto. Esse assunto é tão importante, né? Total. Vanderlei, cara, psicólogo, vendas, recrutamento. Cara, como é que começou essa história? Como é que você caiu nesse mundo, cara? Bom, vamos lá. Quando eu comecei, né? Quando eu nasci em Minas Gerais, Uberlândia, e aí fui morar com a minha tia, e aí um belo dia eu escutei que ela falou assim pra mim, daqui a um tempo a gente não vai ter mais condição de seguir com esse trabalho aqui. Que na verdade ela tinha montado uma quitandaria, que em Minas Gerais faz biscoito, rosca, pão de queijo. E ouvindo aquilo, que não ia ter mais o que comer, eu falei, cara, eu vou sair para vender. E aí ela disse que não, você é muito novo. Não, mas eu vou sair para vender. Ela arrumou uma cesta, 10 anos. Ela arrumou uma cesta, mandão desde lá. Ela arrumou uma cesta para mim, eu saí para vender. No ponto de ônibus, aprendi a primeira técnica, que hoje eu não esqueço mais, que é deixar o pessoal muito curioso. Tava tampadinho, com aquele cheiro. Eu falei, tá cheiroso, né? Tá, o que que é? Aí eu abri e vendi pra todo mundo no ponto de ônibus. Voltando pra casa, ela desesperada, uma cidade muito insegura, onde eu morava, ela falou assim, você foi assaltado, meu filho? Não, vendi tudo, me dá uma bacia. E eu saí com uma bacia, tipo de lavar roupa, pro centro da cidade pra conseguir chegar lá e vender. Então fui trabalhando com vendas, e uma coisa que eu sempre levo pra mim até hoje, e que a gente vai falar sobre inteligência emocional, que é aprender com os erros e simplesmente registrar aquilo que você faz de bom. Porque aí você consegue depois. Então eu tinha um diário que eu anotava, deixar o pessoal curioso. Primeira coisa que eu vendi, porque quando eu fiz a pergunta, foi automático. Mas a partir daquele momento, eu passei a usar sempre aquele gatilho da curiosidade, né? Para as pessoas, não, o que que é? Para todo mundo prender atenção. Então, aos pouquinhos eu fui levando. Então começou assim. Eu trabalhando com vendas, depois fui vendo outras coisas, extintor de incêndio, recarga de extintor de incêndio, mas até os meus 14, 15 anos eu vendi rosca, biscoito na rua, no centro da cidade. E que momento que você entendeu que existia uma ligação, né, entre a psicologia e a venda, ou até mesmo, né, essa complexidade da psique e emoção e o caramba? Quando é que você viu isso? Falou assim, cara, eu preciso ir pra lá, né, até pra gente entender um pouco dessa tua lógica, dessa tua formação bem diferente, né? Sim. Vamos lá, tem um livro da Alice Miller, chama O Drama da Criança Bem Dotada, que ele fala que muitos psicólogos sofreram muito e por isso se aproximaram da psicologia. Então, eu perdi meu pai muito cedo, então com 4 anos, então fui morar em diversos lugares, então isso gerou um sofrimento grande e você acaba querendo entender por que aquilo acontece. E aí, aos pouquinhos, quando chegou ali perto dos 17, 18 anos, eu já queria estudar psicologia. Só que eu trabalhava desde os 10, então assim, nunca tive condições, e o curso de psicologia é integral, né? Hoje a gente tem alguns que são parciais, mas a maioria deles são integrais. E era impossível eu parar para estudar, eu não tinha ninguém que subsidiasse isso. E aí, por isso eu prestei o pedagogia para fazer à noite, para eu poder trabalhar durante o dia. Nessa época eu trabalhava como supervisor bilíngue na TAM Reservas. E aí depois disso fui trabalhando, então eu optei primeiro por aprender um pouco mais, depois que eu tinha condições. Aí quando foi em 2008 para 2010, eu trabalhava na Microlins, né, que é uma rede nacional de franquias de educação. E ali eu peguei, larguei tudo, montei a minha empresa para poder fazer psicologia. Então, como o curso é integral, eu montei uma empresa de treinamento e desenvolvimento, que é Evoluir Sempre, para eu conseguir estudar. Então, a minha empresa me subsidiou. Então, eu trabalhava com menos horas e aí eu conseguia fazer isso. E depois disso, achei que ia voltar para o mercado, mas assim, acabei me apaixonando pela minha empresa e aí continuei trabalhando. Cara, que isso. engraçado, né? Porque, assim, a galera que acompanha o Growthcast já ouviu algumas vezes a história do Léo e que também veio de uma origem humilde e sempre, né, rompeu e transcendeu com o seu ambiente para chegar onde queria.
E aí já puxando, né, o gancho da inteligência emocional, mas eu quero jogar essa pro Léo, que é o seguinte, às vezes, né, a gente vai pra um lugar de culpa, né? Do tipo, pô, não tive, não posso, não vou conseguir, não dá pra fazer, né? E não, e você em nenhum momento, né? Você nunca foi pra situação de vítima ou alguém que estava sendo penalizado por uma condição social, e sim criando planos para conseguir chegar, né, onde você estava mirando. E isso é muito bacana pra galera que tá ouvindo e tal. Mas, Léo, cara, na tua perspectiva, assim, cara, o que é inteligência emocional e qual que é a importância, né, para quem atua em marketing, para quem atua em vendas e como que isso, tipo, mescla com a nossa rotina? Cara, eu acho que é muito importante você saber lidar bem com os desafios e, tipo, é um pouco do que ele pensou, do que ele mencionou ali, né? Ver os pontos positivos também de cada cenário. Porque, por exemplo, ele poderia ter ido ali trabalhar, né, na rua ali e só olhar ponto negativo. Só ver ponto negativo de, pô, tive problema X, problema Y. Por exemplo, hoje eu demorei um bom tempo pra chegar aqui, choveu, cara, não consegui sair de casa no horário que eu queria, né? Tive que sair um pouquinho mais tarde. E eu poderia ficar só olhando pra isso e falar, não, deu ruim, esquece, meu dia acabou. Não, você tem que buscar sempre procurar, peraí, como é que eu mudo essa circunstância? Pô, peraí, vou pegar, vou aproveitar melhor meu tempo aqui, já que eu vou demorar um pouquinho mais pra chegar, né? Vou adiantar algumas coisas que eu tenho de reunião, vou adiantar algumas anotações que eu tenho que fazer. Então, é você sempre buscar trabalhar, na minha opinião, né? É também o lado positivo das coisas, né? Não só olhar o lado negativo, ter essa resiliência também, né? Tem um livro muito bom, provavelmente você já leu, né? Que é o Inteligência Emocional do Daniel Goleman. Né? É Goleman ou Goldman? Goldman. Assim, tem uma coisa que me marcou muito, porque eu tenho um pouco. Você tem me ajudado muito, você trabalhou bastante isso comigo, mas eu tenho um pouco, né, de um desafio de inteligência emocional. Eu já viu os piores momentos do Thiago aí. Nada parecido com o que vocês veem Cara, no eu acho que, YouTube. eu acho que, acho que todo mundo tem um pouco, né? Assim, até comento com o Thiago, às vezes tu é bastante crítico, né? Mas eu também sou, em algum nível. Só que eu sou um pouquinho menos que ele. Mas eu também sou, entendeu? Então, mas a questão toda é se a gente sabe que a gente é assim e como a gente lida com isso, né? E, e indo nessa linha, né? Porque quando tudo vai bem é fácil você ter inteligência emocional, né? Funcionou, batemos meta, vendemos pra... Agora, resultado ruim. Time não performando, você vê pessoa desengajada. Cara, parece que é uma goteirinha, né? Cara, pela tua perspectiva, tanto, né, com o teu trabalho que você faz de mentoria, de acompanhamento de líderes e tal, assim como também tua cabeça de psicólogo, como é que a gente poderia definir melhor o que é essa tal dessa inteligência emocional e por que um vendedor ou alguém que está em vendas precisa trabalhar isso? Inteligência emocional, vamos pegar lá, inteligência é a capacidade de resolver problemas. E inteligência emocional é a capacidade de eu gerir as minhas emoções, as expectativas em relação às pessoas e também do ambiente. Então, quando eu penso em inteligência emocional, você falou uma coisa que eu sempre uso, cara, na diversão, no momento feliz, possivelmente você não vai precisar tanto de inteligência emocional quanto no caos. E o que é o trabalho de um vendedor se não o caos? Né? Porque você leva. Sim, Faz todo sentido. porque você é pago, na maioria das vezes, para ser recusado. Então, eu conheço poucos vendedores que têm uma taxa de conversão altíssima, a ponto de 90%, 80%, a ponto de levar 2 nãos para 8 sims. Impossível. A maioria das vezes é o contrário. Você vai ter gente mal educada, você vai ter gente que vai ser grosso com você, que não está no momento bom para ser atendido, que não está no momento bom para fazer uma ligação, igual você fala, ligar. Por que as pessoas têm dificuldade de você fazer essa campanha para ligar? Porque é difícil. Então, há uma tendência das pessoas a fugirem do que é complicado, porque às vezes elas não estão prontas para se preparar, ou às vezes elas não estão no lugar certo. Porque essa é uma pergunta que eu quero fazer para todo mundo aqui. Um peixe de água doce sobrevive na água salgada? Não. Não. Então, se a pessoa não tem condições naturais ou aptidões naturais para aquilo, é difícil você conseguir desenvolvê-la porque vai ter um desgaste muito grande. Né? Então, por vezes você não tem uma proteção para trabalhar com aquilo. Então, vendas, e assim como outros, policial, psicólogo, médico, são pessoas que precisam ter uma resiliência muito alta. Então, cada profissão ela tem um nível de resiliência necessária. E isso também, muitas vezes, está de acordo ligado com a sua remuneração. Então, muitas vezes, eu olho o empresário, cara, o desgaste é muito alto, porque você tem uma responsabilidade muito grande de pagar várias pessoas para trabalhar. Então, cada profissão tem o seu grau. Então, a inteligência emocional é essa capacidade de lidar com o adverso, tanto que vem de você, quanto com o que vem do outro.
né? Porque você tem um vulcão em erupção aqui dentro, que é despertado por algumas coisas, e você tem as expectativas das pessoas fora e também a frustração dela. Então, lidar com esse ambiente é a inteligência emocional. E não requer, na maioria das vezes, você ser uma pessoa calma, né? É você saber lidar com a consequência daquilo que você fez e reaprender. Aí, só para finalizar, para não ficar muito longo, a gente tem as emoções básicas, né? Tristeza, alegria, dor, raiva, nojo. Então, se você pega hoje, o que a nossa sociedade faz? Ela suprime. Tristeza, não. Não fica triste, não fica triste, não fica triste. Uma criança chora, não chora. Você tá mal, não fica assim. Você tenta resgatar, parece que tá resgatando um buraco. Não, a tristeza é uma coisa muito importante. Quantas decisões a gente já não tomou muito boas porque a gente tava muito triste? É o momento de você estar consigo mesmo, de você lidar com as dores. Você só tem que ser rápido nisso. E sabe o que acontece? Antes da gente ligar, a gente tava falando, né, de ser demitido, caramba e tal, e a gente falou do exemplo do Steve Jobs. Cara, quase todo cara disse assim, você viu esse último documentário da Anitta que tá na Netflix? Tipo, Steve Jobs, cara, ele foi demitido da empresa dele. Mas ele só conseguiu criar essa revolução que ele criou porque ele parou e refletiu, cara, eu estou sendo um merda, né? Tá todo mundo me odiando nessa porra, ao ponto dos executivos que eu contratei se juntarem pra me demitir. e eu preciso mudar alguma coisa em relação a isso. A Anitta, cara, tem, tipo, eu acho que não sei se eu mostrei pra você, Luan, mas assim, cara, eu dei um play, tem uma cena que é incrível, que é ela indo no avião, né? Pra Las Vegas, fala assim, ó, galera, eu tô aqui gravando esse vídeo no meu celular, eu tô indo pra Las Vegas. Provavelmente não tinha dinheiro pra fazer aquilo, né? Mas um dia eu vou ter muita grana, eu vou ter rica pra caralho, sei lá o que, vocês vão falar lá de onde ela saiu. E a Anitta, ela conta uma história, tipo, cara, a Anitta não só, né? A galera critica, bunda, sei lá o que, vulgaridade, blá, blá. Mas assim, não só como visão estratégica, como empresária, como caramba 4, ela é uma pessoa de uma resiliência assim, absurda para construir aquilo que ela fez. E no meio desse documentário ela conta, né, uma situação da infância, da adolescência dela, que ela sofreu um abuso, né? Um abuso tipo muito pesado. E ela fala que a Anitta surgiu desse abuso, né? Porque foi a necessidade dela de criar um personagem forte que nunca mais passaria por aquela situação. Então, ao mesmo tempo que essa frustração e essa tristeza a gente não gosta, mas ela que forja o nosso melhor. Se você pegar, esse exemplo é muito bom que você deu, porque se você olhar, pega as coisas mais preciosas que tem. Ouro. É forjado a muitos, muitos graus. Um diamante sofre pra caramba pra ser lapidado. Então, tudo que é muito valioso tem uma resistência. É difícil você ter na história alguém que é extremamente bem-sucedido, talentoso, que não tenha sofrido tanto, né? Então, o sofrimento ele é ruim, mas ele também é um ponto de autocorreção, de mudança. Então, ele também te ajuda a mudar os rumos. E falando um pouco da Anitta, a crítica é justamente essa inteligência emocional de lidar com o que está fora. Porque muitas vezes não aceita uma mulher ser tão bem-sucedida, dela também ter essa liberdade de escolher quem que ela vai se relacionar. Então, isso é muito difícil na sociedade em si. Então, ou seja, a inteligência emocional dela é de lidar com isso que está fora. E se você vê a construção do que ela vem fazendo, é sempre em cima da resistência. Que é, de novo, uma resiliência alta para lidar com quem resiste, com quem empurra, com quem dificulta. Então, assim, sempre quando alguém traz uma ideia nova, uma ideia disruptiva, a crítica vem. E isso acontece em todos os cenários. Você sempre... É difícil você ter uma ideia muito boa que foi benquista. E veja o quanto que as pessoas evoluíram na crise. É dentro dessas crises que surgem novos negócios, novas perspectivas, nosso jeito de ver. Eu sempre falo, a minha empresa já era digitalizada desde 2016. Mas muitos, não, eu quero treinamento presencial, não sei o quê. E agora, não, vamos fazer online mesmo. Então... E hoje a gente olha assim, cara, qual que é a lógica de eu entrar no avião e ir pra PQP pra dar 1 hora de treinamento? Isso, entendeu? Então, é esse cenário que a gente vê. Então, a resiliência, ela é parte principal, parte sustentadora de uma inteligência emocional. Só que nem todo mundo sabe lidar com isso, mas você tem que saber como buscar ajuda, que foi o que a Anitta fez. A Anitta buscou ajuda. Então, ela tem dificuldade no idioma, ela vai lá, aprende. E ela tem dificuldade nisso, ela vai lá e faz. Então, eu olhar, que aí entra o primeiro ponto da inteligência emocional. Eu olhar pra mim e falar, cara, o que falta para eu ainda conseguir evoluir um pouco mais? Que é o autoconhecimento. Eu preciso me conhecer bem, saber as minhas limitações e lidar bem com essas limitações para eu poder desenvolver. A partir do momento que eu olho pra mim e falo, não, eu sou uma pessoa pronta, eu sou ótimo, eu sei fazer. Não me cabe mais nada. Não tem mais nada para aprender. Se eu chego e falo assim, não,
Não, eu já manjo de podcast, pode perguntar que eu sei. Não, eu não sei, tô aprendendo. São pessoas diferentes. Então, se eu parto desse princípio, eu tenho muito mais abertura para lidar com o adverso. Agora, se eu já me considero pronto, eu não tenho mais nada para aprender. É igual a história do balde cheio. Se o meu balde está cheio, para que eu vou aprender? Então, eu preciso também estar disposto a sempre ser completado, seja com o que está fora ou com algo que falta em mim. Então, esse entendimento de que eu posso sempre estar em evolução é uma fonte de inteligência emocional muito grande. Agora, tipo, pegando o. Antes da gente ir pro lado bom, vamos pegar um pouco o lado ruim, né? Eu já contei isso num outro episódio, mas aconteceu um evento em que a gente perdeu aqui uma coisa muito importante, um arquivo muito importante. E aí, né, o time conversou comigo, e aí eu fui lá e falei com o Léo. E aí o Léo falou assim, cara, porra, né, tu reagiu bem, né? Porque, tipo assim, tu me conhece, sabe que eu ficaria puto, que eu xingaria o caramba e tal. Cara, eu sempre tive muito na minha cabeça de que eu tenho um monstro dentro de mim que eu não tenho que segurar esse cara. Porque é ele que faz eu executar mais. Mas ao mesmo tempo também ele fere as pessoas que estão muito próximas de mim, porque eu tenho uma expectativa alta de resultado e muitas vezes, né, frustração, expectativa, menos resultado. E aí tem duas coisas. Nesse livro da inteligência emocional, ele conta uma história, não sei se você lembra desse pedaço, que é o cara foi assaltar uma casa, né? Ele foi lá e amarrou a dona da casa. E aí, nisso que ele tava, tipo, recolhendo os itens de valor, a dona da casa chegou e falou assim: eu vi seu rosto. Você vai voltar pra cadeia. Você vai ser preso. E aí o Daniel Goldman, ele descreve uma parada que ele chama de sequestro mental. Que pro cara veio um apagão. Quando clareou de novo, ele tinha matado a mulher. O que aconteceu? Ele se viu na situação. Era um cara que estava incondicional. Ele se viu na situação de voltar pra cadeia e ele perdeu a cognição e simplesmente matou a mulher, esfaqueou a mulher. E quando a gente está numa situação de estresse, numa situação de frustração, eu particularmente, pô, e você me ajudou muito, a gente trabalhou bastante isso. Cara, teve um livro que eu li chamado Obstáculo ao Caminho. Não sei se você já leu esse livro, cara, incrível. Que fala justamente sobre isso e me ajudou bastante nesse momento. De que não importa o que acontece contigo, importa como você reage ao que acontece contigo, que foi o que aconteceu nesse momento. Mas assim, cara, duas coisas que eu acho que podem ser muito úteis para os vendedores e para os gestores que estão ouvindo. Primeiro, como é que eu trabalho melhor essa frustração para tentar evitar de ter esse rompante, né? E qual que é o caminho para quem hoje não está tendo uma boa inteligência emocional para conseguir, de alguma forma, primeiro tomar consciência disso e em seguida ir evoluindo para reagir melhor a esses momentos negativos e depois também fala um pouquinho de como que você faz para lidar com as tuas frustrações. Bom, a primeira coisa é eu saber que jogo eu estou jogando. Então, como eu falei, eu sei que ao lidar com vendas, eu vou lidar com gente estressada, que vai desligar na minha cara, que vai ser mal educado, que vai dizer não, que não está pronto para o produto, não está pronto. Então, eu saber disso já é um ponto. E a gente, por vezes, no mercado tem uma romantização, né? Eu até brinco desses livros que tá... Tudo tem foda-se na capa do livro, né? Não dá pra você ligar o foda-se. Parece que não dá pra você ligar foda-se pra tudo. Você tem que lidar com aquilo, porque o foda-se é, não quero saber. Não é não quero saber. É vida de adulto. Você tem que lidar com aquilo sim. Então é olhar pra frustração. Claro, você tem que olhar pra frustração. Se você não está pronto naquele momento, aí tem a síndrome da fumaça, que eu gosto de falar. Quando a fumaça tá muito mal, o que você tem que fazer? Você protege. Então pega a fumaça real lá no meio do incêndio. Você põe um pano molhado no seu nariz e deita no chão, porque a fumaça tá mais em cima. E aí você se protege, num outro momento você vê como é que você reage com aquilo. Porque tá muito pesado. Agora não, se eu consigo, cara, eu preciso lidar com aquilo. Porque o que acontece? E aí, de novo, na minha experiência com vendas, não há possibilidade de eu ser 100% efetivo em todas as vendas. Em algum momento eu vou ter frustração. O empresário vai ter uma frustração de não conseguir fechar um negócio, vai ter um prejuízo. Eu vou ter uma frustração no sentido de eu comprar uma coisa errada. Então, assim, existe uma consequência. O nome desse é vida. Então, é eu enfrentar isso e entender qual ferramentas que eu vou usar. Então, a primeira coisa é a recorrência. Isso vai acontecer com frequência. O segundo ponto, eu vou contar uma história que eu estava numa mentoria, tem umas 3 semanas isso. Eu entrei na mentoria, tinham 42 gerentes de um cliente. E eles assim, é porque minha equipe não faz isso, minha equipe não faz aquilo, reclama. Tudo quanto é tipo de reclamação. Reclama. Deixei todo mundo esvaziar, isso é um ponto importante, né? Esvazia, né? Acabou. Aí eu fiz a seguinte pergunta. Vamos colocar o seguinte cenário e ver se você gosta desse cenário. Todos os seus vendedores, a partir de hoje, imputa tudo no CRM. Faz 100% das vendas.
faz venda adicional, tem lucratividade alta. E seria bom? Seria ótimo. Eu falei assim, então teríamos 42 demitidos aqui. Qual vai ser a função do gestor? Então você tem que entender que o seu próprio problema é que gera demanda. Então você negar os problemas é você negar a geração de emprego, é negar a geração de oportunidade. O que é uma oportunidade se não um problema a ser resolvido? Por que as empresas nascem? Elas nascem de um problema. Como que as empresas são mais bem-sucedidas? Porque nasce de um problema que frequentemente precisa de uma solução. Então, entender que a minha condição de ser gestor, ela exige dar feedback, o cara vai repetir o problema, ele vai ter problema para colocar os dados, e eu vou ter que fazer aquilo com frequência. Não existe a vara mágica que fala, a partir de hoje, eu concedo para você o poder de todo dia colocar tudo no CRM e vender tudo todos os dias. A mesma varinha mágica que dá o poder para ele, tira o gestor dali, porque eu não preciso mais dele. Não preciso de gestor. Então, entender que tanto o gestor quanto o vendedor, muitas vezes tem que agradecer a oportunidade que tem ali, que é o problema que gera a oportunidade. Se fosse muito fácil ligar para todos os clientes, ou se todo cliente apertasse um botão, comprei, ia ter vendedor? Não precisava. Não ia. Você tem um e-commerce, né? Isso. Então, é essa condicionante. Reis e Léo, eu preciso lidar com o problema como uma coisa factível na minha vida. Ela acontece. Então, vamos lá pegar no exemplo de esporte que eu adoro. Então, assim, é um que vai ganhar o campeonato. Todos os outros não vão? Todos os outros não vão? Aí por isso eu vou deixar de jogar? Não. Qual que é a minha conquista? Qual que é a minha melhor oportunidade? Eu evoluir naquilo ali? Então esse é o ponto, assim como empresas. Eu não vou conseguir todos os clientes, até porque eu não daria conta de lidar com todos. Então, olhar para a sua oportunidade de negócio, para o seu dia a dia, o que acontece recorrentemente? É isso. Objeção é do dia a dia do vendedor, ser negado é do dia a dia do vendedor. Do gestor, seu gerido fazer as coisas erradas vai acontecer, ele atrasar vai acontecer. É como você lida com isso nessa frequência e o quanto você evolui para diminuir esses problemas. Agora, indo ainda nesse gancho, Léo, tu tem um desafio ferrado, né? De organizar o time de marketing, de conseguir aumentar a performance e tal. E, cara, a gente tá tentando um negócio muito difícil. A maior parte das vezes dá merda, né? Por exemplo, cara, essa semana a gente teve um bug. Na verdade, semana passada, né? A gente teve um bug numa automação de transferência de lead. Cara, a ferramenta tomou a decisão de não mandar lead mais pro vendedor. Os caras ficaram com a agenda vazia de oportunidade, entendeu? Cara, como é que você faz, tanto para tentar corrigir, quanto para tentar, entender como é que você lida com essa frustração, uma vez que vocês estão fazendo... E outra, o cara, dobrou o número de leads. Fez a oportunidade de chegar. Só que, cara, um negocinho no meio não trouxe o resultado. Como é que você olha para isso, cara? Cara, assim, eu sempre costumo trabalhar o seguinte pensamento. Eu posso fazer alguma coisa pra resolver? Se puder fazer, eu vou fazer. Entendeu? Eu vou gastar tempo ali pra resolver, vou buscar a solução. Não posso fazer? Cara, eu não vou gastar energia com isso. Não vou. Eu vou buscar outro caminho, eu vou buscar outra alternativa. Eu vou economizar energia. Eu acho que às vezes as pessoas gastam energia demais com problemas que não fazem... que elas não conseguem resolver. Entendeu? Por exemplo, choveu. Cara, eu não controlo a chuva. Eu não consigo resolver se vai chover, se vai fazer sol, e aí eu vou ficar discutindo por que choveu. Não. Entendeu? Então eu não vou gastar energia com isso. Então eu sempre procuro tá ponderando isso. E a outra ponta também é, cara, o time de marketing eu acho que é um time mais diverso que existe, né? Se você parar a pensar, a gente tem pessoas criativas que naturalmente tendem a ser menos organizadas, tem menos estrutura. Também, paralelamente, temos pessoas mais organizadas, têm mais estrutura, que lidam melhor com o processo. Então, você juntar esses dois perfis de pessoas, né? Eu estou dividindo em dois, né? Para mim. E fazer um resultado é complexo. É complexo. É mais fácil você ter uma área que só tem um perfil só e segue aquela linha. Agora, quando você tem os dois... Cara, lidar com os dois é complexo. Não, tá muito light isso aqui, cara. Discorda, vai. Tem alguma polêmica? Traz aí pra ele já tá ali, já olhando ali. Se você pegar o seguinte, vamos avaliar do ponto de vista técnico. Eu não ter controle de alguma coisa, beleza. Isso é importante, é uma das ferramentas. Não ter controle. E o que eu tenho controle? Como é que eu vou evoluir? Vamos pegar o caso do bug.
em que momento da próxima vez eu poderia perceber isso mais? Eu tenho que fazer mais checks? Mais velocidade? Então, essa que é a grande diferença. Como eu vou fazer da próxima vez? Porque vai acontecer. Então, esse é um fator clássico. Vai acontecer um outro problema. Eu estou aqui para isso, né? Como eu falei, todo lugar gera uma oportunidade. Então, eu preciso gerar esse ponto. Agora, o que geralmente o empresário ou o gestor quer? Se eu perguntar para todo mundo aqui, vocês querem um cara que seja organizado, determinado, que feche bastante vendas? Todo mundo quer. Só que ele não existe. Tem um exemplo que eu gosto de dar, é do esquilo do cachorro. Você precisa de uma pessoa que colha, de um bicho que colha nozes. Você vai escolher o esquilo ou vai escolher o cachorro? Então, porque ele é mais especialista, mas ele não é obediente. Se é que ele não quiser mais. Ah, não quero agora. Ele vai precisar dormir mais que o cachorro, eu não quero. O cachorro não, né? O cachorro não, ele vai obedecer porque ele quer te agradar. Então, essa é a grande questão. Muitas vezes você tem que escolher entre o que te agrada e o que te desagrada. E é o que te desagrada que vai fazer a sua empresa evoluir, não é o que te agrada. Então, você precisa ter esse discernimento de saber lidar com o adverso. É na adversidade que se cresce, não é na conformidade. E as pessoas buscam conformidade. Busca quem obedece. Estabilidade. Isso, então assim, e muitas vezes isso é um caminho horrível. Eu vejo muitas vezes no recrutamento de seleção as pessoas buscarem reflexos dela, proximidade. Por exemplo, outra coisa que é olhar de dono. Pô, mas ele quer olhar de dono, ele vai montar a empresa dele, não vai ficar na sua. Não, né? assim, Então nós temos milhões de empresários. Agora, então. só um gancho nessa de pessoas parecidas. Eu e o Léo, né, você sabe, você conhece o nosso mangá. A gente é oposto, né? Só que a gente trabalha bem pra caramba. E eu tenho pouco conflito com o Léo, não sei porquê, né? Algum momento você fica puto comigo. Cara, então, aí vou ter que contar Terapia, o segredo. terapia. Vou ter que contar o segredo. Então, é porque eu já entendi como você funciona. Então, às vezes, você toma uma decisão que eu já sabia que você ia tomar. Eu só te direcionei a tomar essa decisão, você só não percebeu. Então, essa Não, porque assim, vamos lá. Vamos, E vai. eu quero puxar o Mangá, Então vai, tá? puxa. O Léo tem estrutura alta e baixa criatividade. Eu tenho Explica o que é o Manguide. Não, Vou ele, explicar, vou explicar. o Vanderlei, vou jogar a bola pro Vanderlei. E eu tenho nenhuma estrutura e alta criatividade. Aí eu chego pro Léo e falo assim, Léo, vamos fazer tal parada? Ele falou, vamos, toma aí. Já fiz. Saí além de beijo. Cara, por que essa porra funciona? Por que a gente não sai na porrada toda hora? Né? E explica um pouco o que é esse tal desse Human Guide, porque a próxima pergunta seria justamente sobre como eu acho os motivadores para poder conduzir a evolução da pessoa. Sim. Quando a gente falou lá do peixe de água doce, peixe de água salgada, é o seguinte condicionante. Nem todo mundo está pronto para todo lugar. Se eu te colocar num lugar onde você não tem como ser criativo, você não tem desafio, eu vou te matar. Eu vou te deixar... depressão. Você vai ficar muito mal. Por quê? Porque o ambiente não é propício para você brilhar. Assim como no caso do Léo, coloca ele num ambiente de constante Caos. mudança, caos constantemente. Cara, também vai ser um lugar que vai ser difícil para ele. Eu fico empolgado. Então, o que acontece? O que eu preciso? Entender. O que é o Human Guide? O Human Guide é um teste de personalidade que visa entender o que motiva o sujeito. São 8 Semelhante fatores. a um disco da vida. Semelhança a um disco. O disco é porque o disco tem 4 fatores. O Human Guide são 8. E eles são pulsionais. Qual que é a diferença de ser pulsional? É aquilo que é rompante. É como se fosse a pulsação. Eu não consigo parar a pulsação do coração, não consigo parar a respiração. É pulsional, vai acontecer naturalmente. E aí tem alguns fatores... Quais são os quadrantes? Como são o quê? São 8 quadrantes. Fatores, perdão. São sensibilidade é o primeiro, então uma pessoa que é mais aberta à empatia, e para a esquerda Que não menos... é o teu caso, definitivamente. Continua, desculpa. Não, Depois sou eu tenho bem a sensível. força. Depois é a força, que é uma pessoa altamente voltada a desafios. Depois eu tenho a qualidade, que é uma pessoa que gosta de fazer o mais bem feito possível. Aí fala, mas todo mundo tenta fazer bem feito. Sim, mas esse que tem uma pontuação maior nessa característica, ele quer fazer as coisas, assim, ele confere a exaustão. Às vezes é até cansativo. E aí que tá uma das grandes diferenças, eu já volto para falar do Human Guide, que é eu lidar com o diferente. Para você ir, por exemplo, fazer 6 horas de esporte por dia, pode ser um desafio que você fala, não, eu quero me esgotar. Pro Léo, não. Aí você vai olhar pra você e fala assim, pô, por que você ia fazer isso, cara? Tá doido?
Ou você vai olhar pra ele, larga de ser preguiçoso. Não, me vê agora Então- aquela tua foto tentando andar de bicicleta sentado no chão, caído, assim. Então, Cara, pois é. Então, o que que acontece? A diferença que é o complicado. Depois eu tenho a exposição, que é a vaidade, então a capacidade de falar, de seduzir as pessoas, que para algumas áreas de vendas é muito importante, principalmente para serviço, Que eu tenho alta. tem alta. Que são pessoas que são fáceis de se apresentar, elas chegam num lugar, elas conseguem captar todo mundo ali, captar os códigos sociais, e parece que ela tá ali, vive ali há 1000 anos. Natural. Depois tem a estrutura, que é a organização que vocês falaram, então quanto mais para a direita, mais organizado é o sujeito. Depois eu tenho imaginação, que é a criatividade, que é querer criar coisas novas. E os dois últimos, que é a estabilidade, que é manter as coisas do mesmo jeito, que isso tem no DISC. E embaixo, contato, que é a capacidade de fala oral, né? De colocar para fora aquilo que se movimenta. E aí o que que acontece? Nem todo mundo tem todo mundo. Eu não consigo ter todos para a direita. Não existe o Superman. Porque eu tirar de algum, eu colocar em algum lugar vai tirar de outro. É como se eu ficasse... Existe uma pontuação fixa que vai ser distribuída por ali. Então você nunca vai ver Isso. alguém completo em tudo. Não. Tá. É impossível você ter alguém completo em tudo, porque senão ele vai querer tudo. E querer tudo é impossível. A pessoa nem seria feliz querendo tudo. Porque tem coisa que é opositora. Como é que ao mesmo tempo eu posso querer ser agressivo na defesa dos meus pontos de vista e ser conforme? Não dá. Ou eu sou uma coisa ou outra. Ou ser criativo querendo mudar tudo e ter estrutura. E né? é isso. Sou muito criativo, mas eu quero manter. Vai criar para quê, senhor? O que o senhor quer aqui? Decida a sua vida. Então, são coisas que são opositoras. Então, o que esse teste faz? Ele é o teste mais preciso hoje no mundo. Ele entende coisas que você não entenderia numa entrevista. Por exemplo, você pergunta para alguém isso numa entrevista. Você é organizado? A pessoa quer o emprego. Você Ela quer- vai falar que é? Você quer a pessoa quer que ela venha trabalhar aqui. Não, eu sou organizado. E como é que você mede isso? Na entrevista você não mede. A mesma coisa, a determinação. Como é que você mede determinação numa entrevista? Então, tem coisas que não são medidas. Então, a gente usa teste para isso. E esse teste que vocês citaram, quando eu olho a diferença, quando você sabe o seu, o Léo sabe o dele, vocês não começam a olhar mais como uma guerra, mas sim como uma possibilidade de coesão. Por quê? Lembra que eu falei do autoconhecimento? Você se conhece, ele se conhece. E aí vocês dois conhecem um ao outro. Então o Thiago faz isso porque ele precisa daquilo ali. O Léo faz isso porque ele precisa daquilo. Então eu começo a entender aquilo que eu falei a definição lá no começo. Olhar a minha, olhar a expectativa do outro e como é que a gente pode se encontrar nessa expectativa. E aí essa que é a grande diferença, é entender como todo mundo anda. Porque a Growth Machine é uma passagem de bastão. Então se eu não passo corretamente, o meu otário não vai poder ajudar. E eu preciso de várias. Mas, André, assim, tipo, você tá num processo seletivo, né? E aí você vê que o cara tem algum atributo ali que, tipo, tá muito pra baixo. Tipo, e é uma vaga, sei lá, por exemplo, é um atendimento, né? E você vê que o cara tem 0 contato, né? Você já elimina o cara por causa disso ou não? Sim, porque se ele não gosta de falar, se ele prefere trabalhar individualmente, pra que eu vou colocar ele forçado a falar? Não vai funcionar. Não vai funcionar. Então é um enganar-se a si mesmo e ao outro. Estou colocando alguém num lugar onde ele não se sente confortável, ele não se sente motivado a fazer. Eu posso pagar, se eu pagar 10 mil por mês, provavelmente ele vai fazer pelo dinheiro. Mas não vai evoluir. Não vai evoluir nem vai fazer um trabalho bem feito. E aí você acredita que eu estou ajudando a pessoa. Não, ninguém tem que ajudar ninguém. Né? Você tem que, na verdade, respeitar a diferença do outro e potencializar, né, principalmente quem é gestor, potencializar aquilo que o cara tem de bom. A gente olha muito, e principalmente o gestor que está aí, uma indireta do bem, a gente olha muito o que precisa ser corrigido e não olha o que pode ser potencializado. A gente gasta muito tempo tentando mudar o outro ao invés de trabalhar aquilo que ele tem potencial. Pô, tô vendo que o cara é desorganizado, que o cara gosta de falar com muita gente. Cara, bota ele para fazer alguma coisa onde a desorganização dele vai brilhar, onde ele tá num lugar do caos que ele trabalha bem, onde ele vai poder argumentar com as pessoas. É isso, é a história do esquilo. Eu não estou escolhendo o esquilo por racionalidade. Estou escolhendo o cachorro para ser obediente. Então, o que eu quero? Eu quero um melhor atendimento para o meu time? Então, eu não posso pegar uma pessoa calada. O cliente vai perguntar. Eu não vou responder nada. Então, preciso entender o que aquele lugar precisa e quem é a pessoa adequada para aquele lugar. E interessante que todos os perfis são importantes, né? Tipo, como é que eu faço com o Thiago, né? Eu sei que toda Olha segunda, aí, praticamente, ele vai mandar uma mensagem, uma coisa nova que ele achou. Às vezes 6 horas da manhã. Às vezes, 6 horas da manhã, ele tá mandando lá, achei não sei o quê. Caraca, achei isso aqui bem legal. Aí ele mandou coisa pra caramba. Cara, mas eu já entendi que é o perfil dele. Então, cara, manda, Thiago, manda. Depois eu organizo.
Ele manda, eu vejo, separo, pô, isso aqui é uma boa ideia, isso aqui, pô, agora não. E organizo e boto pra funcionar. Então, assim, se complementa. Eu sei que eu não vou chegar pra ele com toda hora com uma ideia nova. Que não é o meu perfil. Eu sou mais aquele cara que organiza, processualiza e escala. Já ele é o contrário. Então, ele vem, toma ideia nova aqui. Toma ideia nova, toma ideia nova, toma ideia nova. Agora, se eu chegasse pra ele, não, Thiago, não manda mais ideia nova, não. Para com isso aí. Cara, eu vou frustrar ele. Né? É, Se você pegar, por exemplo, eu gosto de dar o exemplo do fogo. Então, o fogo ele tem vários elementos, né? Eu tenho a faísca, que é a energia que faz o negócio estourar. Eu tenho o combustível. Eu tenho o comburente, que é o que vai queimar, madeira e tal. Então, eu costumo dizer, se você bota fogo num papel, certo? E depois você bota fogo numa madeira. Quem que vai queimar mais rápido? Papel. Quem que vai demorar mais para pegar fogo? A madeira. Mas quem que vai durar mais o fogo? O que eu preciso? Eu preciso de um cara rápido. Não, cara, novo departamento, eu preciso estourar. Então eu preciso de gente que estoura rápido. Depois eu vou ter que botar alguém para manter aquilo lá. Então é esse entendimento que a gente precisa. Que ferramenta que eu preciso para esse momento? Eu sempre brinco que se a única coisa que você tem na mão é um martelo, tudo vai aparecer com prego. Então, assim, não dá para você usar certas coisas com outro tipo de ferramenta. Então, é uma escolha de ferramental que eu preciso fazer. E isso é muito para inteligência emocional. Tem momentos que eu preciso de determinada ferramenta. Ah, tô mal, preciso organizar. Eu sempre falo para as pessoas, escrevam, cara. Você tá mal? Escreve, xinga a pessoa ali, fala o que você quiser ali. Detona. Olha, lê de novo, pronto, respirou, pronto. Cara, passou. Às vezes não passa, mas alivia. Ah. Entendeu? Às vezes não vai passar, mas vai aliviar. Vai fazer você racionalizar, vai fazer você entender melhor se era aquilo naquele momento que você queria fazer, né? Porque às vezes é um rompante de agressividade, assim como no apagão do ladrão no livro. Então, esse é o ponto importante. Então, gente, ponto importante, não queiram transformar as pessoas em cópia de vocês. Primeira coisa. Que é aquele erro que eu sempre falo para as pessoas e elas cometem e depois elas vêm com problema, né? Porque às vezes o cliente vem para mim, ele faz a pergunta, isso é uma coisa que eu fico muito pé da vida, que a pessoa vem, faz a pergunta, tô pensando em levar o fulano X lá, o Antônio, ele é excelente vendedor, vou levar ele para gestão. Eu já nem olho o perfil, eu falo assim, ó, em 90% dos casos não funciona, 95% dos casos não funciona. Você quer tentar os 5%? Eu quero. Tá, vamos fazer o teste com ele. Fizemos o teste do Human Guide. Falou o seguinte, essa pessoa aqui, ela é mais voltada para o individual, não para o coletivo. Então ela não serve para ser gestor. Porque o gestor tem que ser para o coletivo, não para o individual. Mas eu quero tentar porque ele quer crescer, senão eu vou perder ele. Não tá bom. Você prefere, então, você vai perder de duas formas, vai perder dos dois jeitos. Mas beleza, tenta. De repente, aí volta. Vanderlei, não sei o que, não deu certo. Aí deve ter um mês de constrangimento antes de ligar. Tu tem uma parada meio Delfos, né? Dos gregos, né, cara? Porque os Delfos, eles previam o futuro, só que, pela mitologia grega, o futuro ele era imutável, né? Então, o Delfo, ele contava para as pessoas, mas era sempre uma dor muito grande, porque ele era incapaz de mudar. E você, muitas vezes, tem um pouco essa característica, né? De, tipo, tu percebe o que vai acontecer antes de acontecer, mas você não, igual o Delfo, você, na maioria das vezes, você não consegue mudar, né? Porque as pessoas tá tão teimosa naquilo ali, ela tá tão vidrada naquela decisão dela, que ela quer uma confirmação, e eu não entendo porque a pessoa contrata um médico pra ir lá mudar a receita. Se receitou tal coisa, não, vou tomar esse aqui. Só queria ir no médico pra ver se ele concordava comigo. Então, muitas vezes, e aí eu dou o exemplo do rio. Aquele exemplo clássico do rio, que o cara tá no rio, se afogando, quem tá de fora olha pra ele, tem um galho ali. Aonde? Ele não consegue ver porque ele tá no meio do negócio. Então, muitas vezes essa visão, tirando um pouco do poder que você me mantou agora, é o olhar de fora. É eu entender que aquele cara não é o cara certo para estar ali. Por quê? Porque, de novo, tem uma parte de um texto, não vou saber falar todo aqui, mas uma parte dele fala, o fruto não é feito para a própria planta. O sol não brilha para si mesmo. O rio não corre para servir a si mesmo. Então, a felicidade do outro, o brilho do outro, que é o que importa para essas... E o gestor é a mesma coisa. Você, gestor que está aí, você tem que fazer sua equipe brilhar.
É o seu time que tem que ter um bom desempenho. E isso para uma liderança é extremamente importante. Uma liderança que pensa somente em si, ela não tem como dar certo. Porque ela é muito narcisista. Ela é para si, ela não é para o outro. Então, o gestor precisa ter essa capacidade. Então, eu olho para a pessoa, eu já percebo em alguns movimentos, o jeito que ela fala, eu fiz, eu não sei o quê, a minha ideia, o meu jeito. Até o pronome já muda. Então, talvez essa dificuldade de entender que, cara, ele tá falando meu, ele tá falando eu, é só ele. Ele é o maravilhoso, ele é o líder. Então, deixa ele brilhar lá no individual, que ele tá brilhando bem. E eu sempre falo, se a pessoa tá bem ali, você tem que ter muita certeza que você vai mudar para um outro lugar, que vai dar certo. Mas aí tem a questão da aposta, né? A grande aposta. Que aí, de novo, vem na romantização dos livros. É o brilho, a atacada de mestre, né? Do filme. Ah, nossa, se eu fizer isso, você vai ver o que vai acontecer. Mas dá merda, né? Então... E as pessoas buscam muito isso, né? Tipo, a bala de prata, a grande virada, uma coisa... Como se uma coisa isoladamente resolvesse tudo. E, cara... Tinha que ter a virada na mão na cara, pra ficar vergonha. Ó, estamos caminhando pra polêmica. Vanderlei. Cara, e quando a gente fala de automotivação, né? Tipo, o Bernardinho, que é um amigo teu e que eu tive a oportunidade de conhecer ele por seu intermédio. Cara, tem um episódio dele que ele conta, cara, que acho que ele tava na Europa, ele ia jogar com o time, e aí ele chegou e o estádio tava fechado, né? E aí ele levou a galera pra treinar no estacionamento, né? E também na tua história mesmo, você citou um evento onde você foi atrás de resolver o problema, que é um pouco do que a gente chama de automotivação, né? De eu achar os meus motivos para fazer as coisas. Cara, como é que... Você acredita, primeiro, é certo isso, falar de automotivação? Isso realmente existe? E você vê uma correlação entre automotivação e desempenho mais alto? Tá. Vamos lá. Não existe automotivação. Né? Já vamos começar pela polêmica. Quebrou aí. Obrigado. Isso dá um corte. Isso. Não há automotivação. Acontece o seguinte. Vamos ver lá no caso do Bernardinho. O Bernardinho sempre teve uma característica muito grande de pensar numa missão maior. Então, ele traz o time para acreditar naquela missão maior, que todo mundo funciona muito bem. É uma característica do Bernardinho de ter equipes não com indivíduos, atletas muito brilhantes, mas ter um coletivo que trabalha por uma meta maior. Então, esse é o que faz uma equipe ser mais sinérgica. Nós trabalhamos todos para um, porque se eu depender de um ou de outro, o dia que não está bem, o que acontece? Ah, nossa, era a nossa grande estrela, não está bem. Como é que eu faço? Né? O Neymar caiu. Isso, né? Entendeu? Então, assim, esse é o primeiro ponto, de você fazer a pessoa entender o propósito, tanto da sua empresa quanto da pessoa. Porque se o propósito tá só da empresa e não é para a pessoa, se eu não olho que eu ganho nada com aquilo, então o que vai adiantar? Por que eu vou fazer isso? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo, da automotivação, aí eu vou explicar o seguinte. Tem os fatores pulsionais, que é aquilo que me motiva. Então, no meu caso, tem lá desafios e eu tenho qualidade. Então, eu sempre vou buscar por coisas difíceis e fazer as coisas da melhor maneira possível. Então, isso é o meu fator primordial. Então, todas as minhas relações vão estar pautadas nisso. Então, eu preciso entender, por meio lá do meu autoconhecimento, seja qual for, seja o Human Guide ou qualquer outra ferramenta, ou eu mesmo me conhecendo, o que me leva mais a fazer determinada atividade. Isso, os nucleares. Então, entender o que é mais importante para mim. E, em algum momento, isso tem que coincidir com o coletivo, com o todo. Então, pegando a história do fogo, é a mesma coisa. Eu sou o gestor que faço a faísca. Mas se a pessoa, né, ela não tem uma permanência no fogo, se o comburente não ajuda, se a madeira está molhada, se o papel está molhado, não pega fogo. Então não adianta nada. E o que é estar o papel molhado? Se há alguma coisa externa que atrapalha ele olhar. Então, por exemplo, o gestor com ele não é uma pessoa cooperativa, ou quer ver uma coisa que desmotiva muitas pessoas, e aí não falando de desmotivadores, é quando eu não faço aquilo que eu prego. Isso é a pior coisa. Quando eu olho a motivação, vou avaliar a motivação de muitas equipes, eu falo pro gestor, o problema é você. Você diz lá na frente, não, nós somos comprometidos com o todo, vamos pensar no coletivo, aí você tá lá pensando individualmente. Você mostra isso. Então as pessoas olham para aqui e falam, nossa, então esse é o pior desmotivador. É você não conseguir cumprir, você não conseguir revelar o quanto a sua palavra é real. E isso você vai pega as pessoas que você admira. São aquelas que, cara, prega, ela faz aquilo que ela prega.
né? Tem uma música do Black Eyed Peas, né? Que fala sobre isso. Where's the Love? Ela fala, você consegue praticar aquilo que você prega? Né? Então, esse é um ponto importante. Então, automotivação não existe. Eu preciso pegar o ambiente e deixar ele qualificado para que a pessoa brilhe. Então, ou seja, como se eu estivesse deixando ela organizada para aquela pessoa brilhar. Cara, mas assim, deixa eu falar. Você sofreu isso também, né, na empresa que você trabalhou. Mas o primeiro lugar que eu trabalhei, cara, eu era o primeiro a chegar, o último a sair. Eu ainda não era sócio da empresa. Eu vi os sócios da empresa muito mais preocupados com quanto eles iam ganhar do que quanto a empresa ia crescer. Eu fazia, trazia resultado. Quando eu vi o resultado começando a acontecer, aí eu vi o cara, tipo, putz, aumentando o salário dele, sacando dinheiro do caixa, sei lá o quê. E aí eu falei assim, cara, tudo isso que eu tô me esforçando aqui, né? É pra quê? E detalhe, isso não me parou, tá? Porque eu sabia que o dele era um treinamento pra alguma coisa maior que eu iria fazer em algum momento. Então, cara, eu ia pra cima, ia errando pra caramba, às vezes errando no tom, e você me conhece. Mas isso não era suficiente pra me parar. Isso me mantia em movimento, porque eu tava sendo motivado não pelo reconhecimento, por outra coisa, mas pelo desafio que eu tava vivendo ali. Você falou um pouco, né, sobre essa questão do nuclear, mas assim, eu tô aqui ouvindo esse podcast, né? Trabalho em vendas. E aí, cara, puta, meu cliente não fecha, economia, meu gestor não me reconhece. Cara, como é que eu consigo achar mecanismos, tá, para manter minha energia alta? Porque, cara, se eu deixar o que tá à minha volta me impactar e já não tá bom, vai ser pior ainda, né? Como é que eu posso trabalhar isso em mim? O primeiro ponto dele, de novo, é saber aquilo que você precisa desenvolver. Então, vamos lá. Vamos pegar a lupa, né? Eu gosto sempre para lupa. Vamos lá. Tive uma objeção. O cara disse para mim, não tô pronto para comprar. Beleza. Aonde eu errei? Então você fala muito disso. Foi no PCI? É meu PCI? Eu fiz a abordagem correta? Então vai revendo o seu processo, né? Para você desenvolver. Porque assim, independente de onde você estiver, e de novo, da mesma forma que não existe um candidato ideal, não existe a empresa ideal. Em algum momento você vai ter um FDP, gestor, colega. Então, assim, o mundo tá cheio de gente ruim. Tanto no sentido técnico, quanto no sentido de ser ruim no contexto ético da palavra. Então você sempre vai encontrar gente ruim ou gente disposta a fazer algum tipo de maldade. Isso é natural, isso é inerente. A competição, tem lá os filósofos políticos, né? O Rousseau é um pouco mais romântico, mas o Hobbes diz que a pessoa, cara, ela nasce daquele jeito, então ela vai se complicar a vida. Então é nesse complicador, entender como eu posso evitar esse complicador. Então, olha, revisa aquilo que você faz. Olha para si. O Bernardinho fala uma coisa que eu gosto muito, ele fala assim que o verdadeiro líder, ele não olha para a janela procurando o culpado, ele olha para o espelho para saber onde eu posso desenvolver. Então, independente do contexto que eu estou, eu olho para o espelho e falo, o que eu posso fazer para ser melhor? E aí tem o método Kaizen que eu gosto muito, que é hoje melhor que ontem, amanhã melhor que hoje. Hoje melhor que ontem, amanhã melhor que hoje. Então eu preciso estar em constante evolução. E isso é um dos fatores mais motivacionais para qualquer sujeito. É você saber que independente da queda que você teve, que você conseguiu evoluir, que você conseguiu dar um passo a mais, no mínimo, mesmo que você não esteja melhor tecnicamente, mas você está mais consciente. E isso é um dos grandes fatores que quem faz terapia ou quem cuida da inteligência emocional tem, é ter a consciência daquilo que você pode desenvolver, daquilo que você pode alcançar. Então é ter quase que a capacidade de tocar, entender, cara, ó, neste momento eu faço isso. Nesse tipo de momento isso aqui me dificulta. Então entender esses momentos, esses lapsos, o momento que eu fico mais agressivo, o momento que eu não gosto de levar não, porque, por exemplo, ninguém gosta de levar não. Eu mesmo odeio levar não. Só que em algum momento eu vou levar. Então, o que eu vou fazer nesse momento? Qual que é a minha consciência? Quais são os meus mecanismos para quando isso acontecer? Então, é a mesma coisa. Se você tá ouvindo aí, trabalha com vendas. Levou uma objeção? Tá, como é que você lida com ela? Fiz uma pergunta? Não fiz uma pergunta. Bom, então possivelmente você errou. Porque você precisa perguntar, você vai fazer uma pergunta pro cliente para entender o que é a dúvida dele. É refletir, né, cara? Tipo, fazer ali um raio-x de tudo que aconteceu e como que eu posso agir melhor. Né? Sim, e voltando lá, eu odeio essa coisa de usar a própria história, mas vou usar aqui. Então, é olhar lá atrás. Bom, eu não podia fazer psicologia até aquela data. Então, eu trabalhei durante todo o processo para chegar onde eu consegui. Então, foi a melhor maneira? Não sei. Deu certo. Mas foi a maneira que eu consegui construir. Porque
o Reis e Léo, quando você olha, e aí tem uma coisa que atrapalha qualquer tipo de inteligência emocional, é a seguinte. Quando eu olho para uma coisa e falo, nossa, eu podia ter feito assim. Podia o caramba. Naquele momento você tinha aqueles recursos. Com o que você tinha naquele momento. Agora, se eu olhar para o lugar, você está olhando de fora. É igual a história do Rio. Agora eu estou olhando para fora do Tem Rio. outra visão. Na hora que eu estava lá, meu Deus, eu não estou enxergando o galho. Na hora que eu vou te falar, nossa, o galho estava ali, caramba. Então, isso sempre vai acontecer. Então, se você se pune por isso, você está sendo altamente injusto com você. E isso te atrapalha para seguir adiante. Porque vira um momento punitivo. E não tem que ser punitivo, eu tenho que olhar, nossa, é verdade, ó, não é meu PCI. Então, a partir de agora, eu vou Não me tô no orientar lugar melhor. certo. Isso. Então, beleza, eu tive a minha culpa aqui, mas eu tive mais culpa aqui. Então, o erro não foi no não aqui na frente. Foi no erro da escolha do meu PCI, perfil de cliente ideal. Cara, tem uma parábola que fala muito sobre essa questão da inteligência emocional que a gente está falando aqui. Um rei, né? Começou a ser muito criticado pelo seu povo lá, pelo povo que ele governava. Né? Começava a reclamar, falta isso, falta aquilo e tal. E um dia o rei teve uma ideia. Ele foi lá e botou uma pedra na principal rua de acesso à cidade e os habitantes da cidade chegavam ali e falavam, olha, esse rei não cuida da gente, que coisa horrível e tal. E sempre reclamando muito. Até que um belo dia, um mercador chegando na cidade, viu aquela pedra, cara, foi no meio do mato, achou uma alavanca, botou embaixo, pum, empurrou a pedra, tirou a pedra do lugar. Debaixo da pedra tinha um pote de ouro com a mensagem escrito, o obstáculo é o caminho. Né? Né, a moral da história é que muitas vezes a gente vê alguma coisa na nossa frente, a gente acha que aquilo é o nosso fim, acha que aquilo vai nos matar, quantas vezes os nossos medos nunca se realizaram e a gente gastou talvez noites sem sono pensando nesse problema que está na nossa frente. Cara, você é um cara que, além de dar muita mentoria, de acompanhar muitas pessoas, a gente estava conversando um pouco antes de começar a gravar que você tocou um time de vendas e esse time teve um resultado histórico, né? Cara, pela perspectiva do gestor, tá? Como é que eu trabalho a inteligência emocional do cara do meu time para que eu consiga puxar um pouco mais e, ao mesmo tempo, como é que eu levo essa questão do cara enxergar aquilo que talvez ele esteja fugindo e que ele não está resolvendo? Bom, vamos pegar. Eu peguei nessa história aí desse evento, dessa gestão que eu participei, que foram 60 dias. A primeira coisa é fazer o time comprar você. Então o time precisa entender que você está lutando por ele. Aquilo que eu falei, cara, eu tô lutando por vocês. Então, assim, E por que isso é importante? porque se você tem um senso de pertencimento, se você tem um senso, cara, alguém está olhando por mim, eu tenho uma direção. As pessoas precisam disso. Eu preciso de um norte, de uma bússola, né? E a bússola nesse caso é o gestor. Se eu tenho alguém que, cara, ele me fala uma coisa, eu faço, dá certo, pô, eu vou fazer sempre. Agora, se ele me fala, às vezes por autoridade, então a autoridade, a liderança, ela não é uma coisa imposta, ela é conquistada. Então a primeira coisa para conquistar é o cara perceber que você está trabalhando por ele. Então esse é o primeiro ponto. Segundo, entender que eu não consigo vigiar uma pessoa 24 horas. Eu sempre brinco em relacionamento. Nem Então, faz sentido. Não. Então se eu pegar num relacionamento, e a gente tem um livro do Foucault, chama Vigiar e Punir. A nossa sociedade é baseada nesses dois princípios. Vigiar e punir, vigiar e punir, vigiar e punir. E a gestão vai assim, a paternidade vai assim, o relacionamento vai assim. Ah, eu quero ter sua senha. Ah, eu quero ter sua coisa. Ah, você não fez isso, você não vai ter isso. Ah, você não tem o que. Então à noite a gente não vai fazer nada. É sempre. Já ouvi isso. Então a gente está muito nesse contexto de vigiar e punir, que é muito forte. Então, a questão cultural maior que a gente vive. Então, se eu olho para o gestor e falo o seguinte, cara, eu vou te ajudar, Léo e Reis, eu vou ajudar vocês a ganharem muito mais dinheiro com automonitoramento. Bora fazer isso? Não, bora. Aí eu vou lá, vou te ensinar. Tem que ter um benefício, né? Tem que ter um ganho. Sim, ele tem que perceber. Você tem que mostrar para ele, que é o segundo ponto, que ele tem condições de fazer aquilo. Porque, vamos lá, dar feedback e monitorar é muito importante. Só que se eu tenho 10, 12 pessoas na minha equipe, é difícil eu fazer isso com uma frequência que seja mais justa para todo mundo, né? Porque a gente precisa mais, outros precisa menos. Então, segunda coisa, deixar sua equipe autogerenciável, que ela consiga se olhar e se corrigir, se olhar e se corrigir, se olhar e se corrigir. Terceiro ponto, mostrar com steps pequenos, dividir a meta grande em pequenas metas. Então, mostrar, cara, é o seguinte, próximo passo, próximo passo, próximo passo, próximo passo.
Quanto mais curto, melhor. Vendedor trabalha com tiro de curto... com Ele não tem uma tiro visão curto. de muito longo prazo. Não, né? não tem. Esqueça. É tiro curto. É semanal, é diário, é hora. Né? Tem um livro chama Gerente Minuto, que é muito bom. Então, quanto mais você puder cortar, melhor. Bem cartesiano mesmo. Corta o problema em pequenos problemas e vai lidando com eles. E por último, premie, comemore e reconheça. Premie, comemore e reconheça. Premie, comemore e reconheça. Então as pessoas precisam ser reconhecidas. Reconhecidas nem sempre é bater palma. É falar assim, Léo, olha só. Quando a gente começou o trabalho, você estava com uma taxa de conversão de 12%. Olha, só essa semana que você fez isso, a taxa de conversão foi para 18%. Com isso, você vai ganhar tanto. Agora, imagina se a gente coloca uma meta para você aumentar sua taxa de conversão mais 10%. Quanto vai ter de ganho? Entende a diferença? Eu dou uma perspectiva para o sujeito de evolução. E a gente gosta disso. Se eu percebo que eu estou evoluindo, é muito mais fácil. Por isso que muitas pessoas deixam de fazer atividade física ou tudo mais. Porque elas não percebem a evolução, porque é muito longo. É longe demais se eu perceber. Se eu como alguma coisa agora, eu já sinto que eu estou inchado. Mas se eu faço uma academia num dia, eu não percebo que eu estou bem. Eu só sinto o músculo dolorido. Isso, entendeu? Então, esse é o ponto importante, entender. E por último, e não menos importante, mostrar para as pessoas que a vida é real. Que vai doer, que vai incomodar, que vai ser difícil, que não vai ser fácil. Então não existe essa coisa Trabalhar de vender a resiliência do facilidade. cara. Não só a resiliência, como a realidade. Acho que é Entendi. outro Resiliência é importante, mas é um choque de realidade. Foi o seguinte, cara, ó. Tá adverso o cenário, mas fazendo isso e isso, a gente vai conseguir chegar lá, a gente vai percebendo os sinais. E a gente tá junto. Se a gente errar, vamos errar junto, ou a gente vai corrigir o movimento. Então, são esses processos. E isso é um processo muito mais motivador do que o vigiar e punir. Né? Porque, às vezes, o gestor chega, isso me irrita profundamente. Eu Você acompanho muitas coisas. infantiliza a relação, né, cara? Então, O que você fez hoje? isso, Sei lá o quê? e por um lado você tem um prazer nisso, né? As pessoas têm um prazer que eu não sei de onde que elas tiram. Eu odeio fazer E essas parece que você tá sendo um bom gestor, quando na verdade você não tá, isso, né? Ou mostrar autoridade na frente de todo mundo. Meu Deus, eu quero morrer. Não, olha lá, vocês não trabalham direito. Cara, você não trabalha direito, a culpa é sua, caramba. Quem que é o líder dessa bagaça toda aqui? É você. Então, se eles não estão trabalhando direito, é um reflexo seu. Hoje de manhã eu fiz uma mentoria 7 horas com um cliente e eles falando da equipe. Porque a equipe é não sei o quê, a equipe é desatenta, não pensa em novos mercados. Aí eu fiz 3 perguntas. Falei, qual foi a última vez que você fez benchmark em uma outra empresa? Não fiz. Tá, você quer que sua equipe pense em novo mercado sem você pensar? Não entendi. Sabe que é uma parada que é braba? E quem contratou a equipe, né? Sabe o que é uma parada que é braba no Vanderlei? É que ele tem uma capacidade de leitura muito grande, né? Então, ele, assim, já sabe, porra, a tua vida toda aqui, olhou 3 vezes, coçou o cabelo. Isso aí é estrutural, tá? E eu fico sacaneando o Vanderlei, né? Olha lá vem aquela falta de estrutura. Mas ele tem uma leitura muito grande. E aí 2 coisas que ele fazia muito comigo, né? Primeiro, ele falou assim, cara, tu não aguenta mais. O que acontece é o seguinte, cara, a gente como gestor, eu quero te dar um feedback. Tem uma coisa que você não tá fazendo direito. Eu vou falar, Léo, porra, por exemplo, quebramos o pau com essa questão do lead essa semana, né? Léo, cara, não dá e tal, lá. E eu aprendi muito isso contigo. No passado, eu ia botar o dedo na cara do Léo e ia falar, Léo, você fez merda, né? Só que, não sei se você concorda comigo, mas em todo momento eu falei, cara, nós erramos. Né? Sim. Nós sim. erramos. Então, puxa pra mim. E aí que eu falei, eu não falei, cara, resolva. Eu falei, cara, e aí isso é uma merda minha. Eu sou muito paizão, né? Eu preciso ser amado pelas pessoas, né? Isso é horrível, cara, isso é horrível. Eu preciso ser aceito, é uma merda. É porque eu era o último a ser escolhido no futebol, aí veio com esse trauma de infância. No futebol, o negócio assim, sobrou eu, né? E tem a bola, né? Eu falei assim, cara, fica com o Thiago e leva a bola. Era isso que eu levava. Então, trouxe esse trauma. E aí um erro que eu cometo, que eu não sei se é bem um erro, mas é tipo, eu tento ir pro campo, sabe? Eu falo assim, cara, vamos fazer um checkpoint, nós 3 todo dia, pra isso não acontecer mais. E eu não sei se eu tô fazendo certo, porque na verdade talvez fosse melhor falar, cara, faz um checkpoint você e o Marcelo, saca? Porque eu não deveria estar entrando nisso, né? Mas eu meio que vou numa de que, cara, todo do teu lado, todo do teu time, e não tô aqui só pra dizer que você cometeu um erro. Só que o ser humano, e eu tenho essa pra caramba e eu fico tentando perseguir, normalmente é isso, né, cara? A gente joga muita responsabilidade pra fora pra justificar as nossas frustrações e os resultados que a gente não tá tendo,
Só que, cara, isso não muda, mano. Isso não vai me fazer chegar lá, né? E é desconfortável você admitir a sua inferioridade ou a tua falta de competência. Sim. Quer ver uma coisa também que me irrita em muitos gestores, que às vezes eu vejo, e às vezes quando eu tô em mentoria eu sou um pouco duro, você sabe disso? Ah, mas eu avisei pra eles. Eu falei, tá, mas quem que é o líder? O que adiantou você avisar e eles não cumpriram? Então você tá sabendo, você tá só me declarando que você já sabe. Então é a mesma coisa pro time. Todo mundo, mesmo não sendo nutricionista, sabe que comer doce demais, beber refrigerante, não fazer atividade física, já não precisa de um nutricionista, no médico, nutrólogo, não precisa de ninguém para fazer isso para mim. Eu já sei, tá claro? Assim como as pessoas sabem que elas precisam se dedicar para o trabalho dar certo. É quase uma questão de cultivo. Existem plantas que precisam de um cuidado maior e plantas de um cuidado menor. Se eu pego um cacto, cara, sobrevive ali tranquilamente. Agora uma orquídea, cara, preciso de muito mais cuidado. Então, eu olhar pro meu time, o que eu preciso de mais? E às vezes a pessoa quer só cacto. Não vai funcionar porque vai ser espinho demais. O ambiente vai ficar péssimo. Então, de novo, equalizar a equipe, ver como equilíbrio, né? Pegando lá no nutricionista, eu não vou num restaurante, o que o nutricionista fala? Cara, coloca o máximo de cores no seu prato. É a diversidade? É carboidrato, é proteína, são os... esqueci o nome, mas são vegetais, legumes, para você ter uma nutrição completa. E às vezes eu vejo empresas e times que cara, só arroz, só feijão, só carne, entendeu? Então não tem uma diversidade até mesmo pro time. Então, o vigiar e punir, como eu vou ter na nossa cultura, ela tá muito enraizada, assim como ganhar bem. Ah, nossa, ele ganha bem, ele é motivado. Não, já peguei times aí que ganham super bem, super desmotivado. Trabalha pelo dinheiro. De novo, mas tá funcionando. Ótimo. Até quando vai funcionar? Esse é o ponto. Que aí você chega, meu time tá desmotivado. E o cara ganhava 16 mil reais. Aí o gestor era pra mim e falou assim, mas como que ele se sente desmotivado ganhando 16 mil? Falei, cara, você já pensou que pra ele pode não ser o dinheiro? Ele já chegou numa coisa chamada, que o Raul Candeloro fala muito, termostato financeiro? Chegou no ponto dele. E às vezes tem que respeitar isso. É aquilo que ele quer. E é o que ele pode dar. Ele tá fazendo bem feito aquilo? Pô, deixa ele e bota outro. Agora, cara, tem um ponto que eu acho que é importante nisso, e eu queria pegar um pouco esse gancho de quando você me fala assim, cara, já te dei mais do que você consegue digerir, ou você já tá ferido demais, e eu acho que esse é um pouco o desafio do gestor, saca? Tipo, eu preciso ajudar o cara a se desenvolver em relação à inteligência emocional e tudo mais, mas também até que ponto eu consigo dar um feedback dentro do one-on-one que ainda vai ser possível do cara absorver, ou a partir de que momento o cara vai apenas negar, né? Porque, tipo, a gente sofre isso. Às vezes você tem alguém do teu time que tu quer puxar a barra do cara e tal, mas o cara já não tá mais ali, já não tá mais absorvendo, ele já entrou num estado de negação. E como é que você mede isso do tipo, Thiago, você não aguenta mais porrada? Vamos lá. Vamos pegar um exemplo prático, né? Então, vamos pegar um erro clássico, por exemplo, ele demorou para enviar a proposta para o cliente. Vou pegar um exemplo bobo, tá? Então, eu tenho lá, fui fazer o one-on-one com o Leonardo, então ele tem lá uma taxa de conversão que caiu uns 20%, aí eu fui olhar, vamos dizer que né, é difícil ter isso, mas ele conseguiu olhar e falou, cara, você demorou 3 dias para mandar a proposta a gente tem que mandar em 3 horas. Então a primeira coisa que eu tenho que chegar é, de novo, aí eu já falei, isso é uma coisa que é difícil para as pessoas perceberem. A gente gosta do poder. Eu quero chegar e falar assim, pô, já te falei 1000 vezes, cara, tem que mandar a proposta com 30 minutos. Por que você não mandou isso? E quando tem não vai que repetir isso de novo. Isso, tem que repetir isso de novo. Sim, porque é seu emprego, demônio. Né? Então a gente gosta desse poder, né? É uma coisa que eu percebo que as pessoas ficam, nossa, a adrenalina sobe, eu tô mandando, eu sou o mandão. Em vez de você chegar uma coisa e falar assim, ô Leonardo, tenta olhar aqui pra mim, indo lá pro autogerenciável. Olha pra mim aqui, onde você acha que você errou? Isso é 1 milhão de vezes mais poderoso do que se eu afirmar pra ele que ele fez merda. Claro, porque já tá pronto, já tá dado. Gente, quer ver eu morrer? O gestor chega, você não bateu a meta. O vendedor já sabe desde o dia primeiro que ele vai bater a meta. Então, você vai informar para esse informativo de a mesma coisa? Né? De hora em hora a SBT informa o testado da telecena. Então vai ficar repetindo ao mesmo tempo. Então chega pro cara, faz ele tomar consciência. Porque às vezes não tá gravado na cabeça dele. E a culpa é sua. Aí ele fala assim, pô, eu não lembro. Ó, vem cá, tá aqui no nosso manual, caso não tenha, fala assim, ó, quanto mais rápido você enviar a proposta, mais rápido o cliente tem a chance de fechar e tem menos concorrência. Então, a regra é mandar em 30 minutos. Vamos corrigir isso aqui? Vamos.
Pronto, resolvido o negócio. Não tem agressividade, tem briga, tem respeito, tem admiração. E você vai monitorando mais perto. Aí o que você faz? As próximas 2 propostas, quando chegar no pipeline dele, você olha... Ó, mandou. Não mandou. Ó, lembra, já passou 30 minutos, hein? Monitora. Ah, mas você falou que não tem que ter vigia. Sim, um pouquinho você pode ter. Agora, não vigiar para punir, mas o vigiar para orientar. E aí faz. Então, essa que é a grande questão. As pessoas, em geral, já sabem aonde elas erraram. Assim como a gente sabe, de novo, que comer errado, não sei o quê, de não fazer atividade física, não dormir direito, beber bebida alcoólica. Então, tudo que a gente já sabe. E ele comete esse erro. Então, você tem que ser o alerta dele. Você tem que ser o direcionador. Então, você tem que dar a direção para onde ele vai. Então, o feedback, para mim, ele tem que gerar consciência no sujeito. Porque se ele gerar dependência de uma agressividade ou ficar com medo, eu só veto a relação. Porque se ele chega para mim e briga, o que faz? Na próxima, nossa, eu tenho que fazer isso. Não. Aí faz errado, aí manda errado pro cliente. Só gera medo nas pessoas. Vai ficar mais inseguro ainda. Né? E em geral, quando você pega vendedores, eles querem se... Como que eu vou dizer? Eles querem se autovalorizar. Então, uma briga, uma estupidez que é gerada no meio do dia, às vezes gera mais problema do que solução. Desestabilizar, vai deixar o cara pior. Então, assim... porque ele vai ficar pensando nisso ao longo do dia, né? Isso, vai ficar pesado pra ele, ou ele volta pra posição, já sem saber o que acontece, não tem acolhimento. Essa imagem do medo já passou, isso é lá pra 1950, 75, 79, né? Quando eu nasci. Agora não, a gente tem que entender que tem outra geração vindo aí, que é uma outra discussão gigantesca. Né? Essa geração que é outra coisa. É outra visão, é outro jeito de gerir, é outra pegada. E se você tem pessoas de geração diferente, cara, já leia artigos sobre geração diferente, porque é uma outra perspectiva. E quando que chega no demais, que não dá pra passar? Por exemplo, como você fazia com... Cara, já te dei mais do que você consegue absorver hoje. Como é que você mede isso, cara? A relação, ela chega no momento que a pessoa não te responde mais. Então, eu sempre vou lá no conhecimento, habilidade e atitude. Então, vamos lá. Ele tem conhecimento disso? Tem. Ele tem habilidade pra fazer? Tem. Então, o problema tá na atitude. Então, o meu feedback tem que ser em cima de atitude. Ó, a gente pediu isso aqui. Como é que a gente faz? O que acontece com a nossa relação quando eu não consigo te pedir uma coisa simples, que você conhece, que você sabe fazer e você não faz? Eu sempre gosto de dar um feedback, você já passou por isso, que é o feedback constrangedor mesmo. Mas constrangimento no sentido de, cara, é sua decisão. Você tem que entender por que você não está tomando ela. Você sabe que tem isso, você sabe fazer desse jeito, por que você insiste em fazer assim? E aí chegou no momento que a relação está desgastada, cara, é trocar. E eu sempre falo, não tenha dó, porque às vezes em outro lugar ele vai se dar muito melhor do que ali. Você está prendendo uma pessoa. Eu já fiz, ano passado, acho que fiz uns 150 desligamentos, acompanhei. Às vezes nem te contrata só pra demitir. É. Caraca, Acontece com frequência. E tu não gosta, né? Eu gosto porque eu aprendo. Não, eu gosto porque eu aprendo demais. Porque eu vejo. Eu tenho uma demissão clássica que eu fiz há um tempo atrás com um cliente. Ele estava querendo demitir ela e ela já não estava suportando estar lá mais. Só que o que acontece? Na frente um do outro. tudo lindo. Isso, não, porque não sei o que, eu quero que você dê certo. Ah, eu também quero dar certo. Os dois queriam se aceitar em conjunto, mas os bastidores ninguém queria se ver mais. E aí, quando eu fui. Porque aí eu converso com as partes. Então, eu conversei com o contratante, conversei com ela. Ela falou assim: não tô suportando mais isso aqui. Não aguento, não sei o quê. Fui lá, conversamos, o desligamento foi feito. Então, o problema muitas vezes dessa que eu preciso fazer a relação dar certo. Não tem essa obrigatoriedade. Fazer a relação dar certo até determinado momento. Até certa página. Então, às vezes tem pessoas que saíram, foram lá pra fora, viram que a empresa tem muito mais valor e voltaram com outra cabeça. Que eu já falei eu falei para um cliente ano passado. Eu falei assim, ó, seguinte, é o primeiro emprego dessa pessoa, ela tava lá há 3 anos e reclamando. Ah, porque não tem isso, não tem valorização e tarará. Eu perguntei pra ele, você acha que em outro lugar você vai ter? Acho. Então sai. Sai e experimenta. Eu não vou te dizer, não vai ter. Não, talvez até você ache, mas vai. Foi, 4 meses voltou. Tá lá agora de novo, Esse é um trabalhando ponto super melhor. bem interessante mesmo, de tipo, ter outras perspectivas, né? Essa é uma dor que a gente tem aqui, né? O Bernardinho, outros técnicos de futebol, de vôlei, na verdade, futebol não dá pra fazer isso. Às vezes tira a levantadora ou tira uma jogadora pra ela enxergar de fora o que tá acontecendo no jogo. Porque lá dentro é a história do galho, né? Ela não consegue ver. De fora ela tem outra perspectiva. Então, às vezes, como eu falei, a relação não tem obrigatoriedade de dar certo.
E aí, de novo, na questão cultural, a gente quer ser pai, quer ser psicólogo, né? Eu tava andando num Uber há um tempo atrás, acho que foi ano passado. E ele descobriu que eu era psicólogo, ele falou assim, eu às vezes sou psicólogo dos meus passageiros, né? Eu falei, olha, eu vou ser educado com você, mas assim, ser psicólogo exige uma qualificação, né? Até para você saber como você escuta e como você lida com essa escuta, porque ela te afeta. Então, ao permitir fazer isso, você sai da sua alçada. Você atrapalha até ele procurar ajuda. E é o que eu falo pro gestor. Você também não tem que ser psicólogo. Que sou amigo dos meus... Não tem que ser amigo não, filho. Você tem que ser gestor dele. Sua obrigação é fazer ele desenvolver. Seu Não é ser trabalho amigo de fazer ninguém. ele ficar melhor. Se você quer ser amigo dele depois, você vai ser lá fora. Mas aqui dentro, a sua obrigação e seu compromisso com a sua liderança é fazer ele estar melhor do que ontem. E lá na frente está melhor ele se enxergar e falar, nossa, eu evoluí pra caramba. E isso parte do princípio de incomodar o sujeito. Eu não tenho que ser um gestor que agrade. Eu tenho que ser um gestor que incomode, mas com educação. É um incômodo necessário, porque senão as pessoas não se movem. Porque, eu consegui, tive um resultado excelente. Tá, o que você pode fazer melhor? Então, às vezes eu vejo feedback, igual o feedback que mata a pessoa, que é o elogio. Nossa, Léo, fez um trabalho excelente. Tem um texto do Mário Sérgio Cortella que eu adoro, quem quiser ler, chama O Animal Satisfeito Dorme. E ele fala uma coisa que é até doído de ouvir. A gente não nasce pronto e vai se gastando. A gente nasce não pronto e vai se fazendo. Vou repetir. A gente não nasce pronto e vai se gastando. A gente nasce não pronto e vai se fazendo. O que nasce pronto e vai se gastando? É geladeira, fogão, tênis. Eu nasço não pronto e vou me fazendo. Então, por que isso é forte? Porque eu tenho que olhar e falar o seguinte, Thiago, você chegou até aqui. Cara, se você tivesse feito isso, você chegaria isso aqui. Então, assim, até aqui... Dá o caminho, né? Isso, você fez excelente. Mas o que você acha da gente passar para essa próxima etapa agora e chegar nesse ponto aqui? Então, é provocar a pessoa a ser a melhor versão do que ela pode ser. Acho que para mim, liderança, o resumo da liderança é isso. É provocar a pessoa a ser a melhor versão que ela pode ser, que ela tem a capacidade de ser. Porque às vezes o líder tem que ser esse cara que enxerga, que ele pode ser muito melhor. Que acontece com muito mentorado meu. Ele traz, nossa, fizemos tal coisa. Mas você fez isso? Não. Não, dá pra fazer isso aqui ainda. Ainda dá pra melhorar. E como é que você sabe, assim, que o cara tá perto do teto ou que ele tá no teto? Vou tentar exemplificar. Quando o esforço parece fácil demais para aquele sujeito, né? Dá pra crescer. Dá para crescer. Então, assim, tá um esforço assim, eu não me desgastei demais. Ele leu um livro, ele escutou uma ligação, ele fez tal que ele já melhorou. Poxa, então ele pode mais. O tempo de resposta dele tá rápido. Vamos tentar mais? Aí você vai tentando até onde vai. Entende? E isso nem sempre é aumentando a meta, que é outra coisa que as pessoas fazem muito errada. Vamos lá, então agora vamos dobrar a meta. Dobrar a meta. Tem pessoas que não têm condição. Tem gente que adora desafio. Tem um outro vendedor que adora. Não, para dobrar que eu vou. Mas quem não é? E aí você atrapalha todo o resto da equipe. Então é olhar como um todo na equipe. Então, quando você vê que o movimento foi rápido demais e deu um resultado rápido, cara, você pode exigir mais daquele cara. Até mostrar pra ele, tá vendo? Eu te falei isso aqui ontem, hoje você respondeu. Isso é muito bom. Agora, imagina se você fizesse isso aqui com mais frequência. Todo dia. Todo dia, toda hora. Com mais frequência. Então, de novo, esse manejo da equipe que é importante. Essa sensibilidade de entender. E isso só tem quem tem a visão coletiva. Às vezes tem gestor que tem uma visão mais individual, ele não consegue ver isso. Ele vê do ponto de vista dele. E isso é um erro. Eu olhar e falar assim, não, eu fiz, vocês têm que fazer. Entendeu? Aí eu acho horrível quando o Código fala assim, não, mas eu consigo fazer. Se eu sentar lá, eu vendo. Tá, mas você é gerente. Não é função. Óbvio que você vai vender. Você é gerente, você tem as informações, você conhece o cliente, você tem sua autoridade. Agora, você finge ser vendedor, vai lá e vende? Vai lá, então, vai lá, se expõe. Duvido que tenha coragem, entendeu? Então, aqui é se expor como gerente, para mostrar. Então, eu não preciso mostrar poder. Isso é um outro ponto importante que atrapalha muito o time. Não precisa mostrar de onde você tá. Porque eu sou o melhor. Não. Só afasta, né? Claro que afasta. Não precisa... Tem um autor alemão que ele fala: quem muito precisa se afirmar, pouco é. Né? Então, se eu preciso arrotar o tempo todo que eu sou bom, que eu sou esse, eu sou aquilo, cara, se você for, de fora vai te reconhecer. Olha, aquele é o Vanderlei que faz isso. Olha, aquele é tal pessoa. Então, assim, deixe que o de fora traga o reconhecimento. Não que você fique expondo isso, né? Como, eu sou o melhor. Caraca. E aí, Léo? Aula?
Total, tô aqui, cara, absorvendo, ouvindo. Vanderlei, muito obrigado por ter topado participar do Growthcast, cara. Você contribuiu muito com a gente e com todo mundo que tá acompanhando o Growthcast. Cara, quem quiser trocar ideia contigo, como é que te acha nas redes sociais e, né, quiser até mesmo conhecer um pouco melhor sobre Human Guide né, e as suas práticas. Bom, no Instagram tá @Vanderlei Sintra Júnior. Vanderlei começa com W, termina com Y. E o Sintra com C, então Vanderlei Sintra Júnior. E no LinkedIn, também Vanderlei Sintra Júnior. A minha empresa é chamada Evoluir Sempre, tem um site www.evoluirsempre.com.br. Ótimo nome. E assim, o Human Guide, ele é um divisor de águas para muitas pessoas. Então, depois que você aprende a olhar e se descrever, né, até todo mundo fala para mim, nossa, você escreveu muito mais coisa que eu conseguiria escrever sobre mim numa sentada. Então, se conhecer é uma das ferramentas mais importantes de evolução. Se você não conhece suas limitações, suas potencialidades, se não partir desse princípio, você não evolui. Então, é isso. Também foi um prazer participar com vocês. Obrigado. Léo, quem quiser trocar ideia contigo, como é que te acha nas redes sociais? Leonardo.alexandre.s, LinkedIn e Instagram. Bom, quem quiser trocar ideia, thiago.reis.gm, tá? Instagram e LinkedIn, joga Thiago Reis Growth Machine, você vai me achar. Se você trabalha em venda, você já viu algum post meu dentro do LinkedIn, porque é conteúdo todo dia. E YouTube também, canal da Growth Machine. Agora a gente está com o canal do Growthcast, não sei se você está ouvindo isso via Spotify Ou no YouTube. ou assistindo isso no YouTube, mas se você está no Spotify ou nas plataformas de podcast, cara, vai lá no YouTube que você vai poder ver um pouco como é que é a cara do Vanderlei, como é que é a cara do Léo. Né? A minha você já Não viu cria um pouquinho. expectativa. É isso aí, pra cima. Valeu. Valeu. Faltou a chamada, né? Putz, cara, Léo, obrigado. Ó, você que tem um desafio em vendas, tá? Que ou não tá conseguindo chegar nas suas metas, ou até mesmo está chegando, mas acredita que pode vender mais. Cara, a gente disponibiliza um diagnóstico gratuito, tá? Só você, aqui na descrição desse episódio, vai ter um link, você se cadastra, meu time vai te ligar, a gente vai bater um papo contigo, vai entender o teu momento e entender se é a hora da Growth Machine acelerar a tua empresa, te mostrar uma metodologia de prospecção de vendas que te leva para um outro patamar. Boa. Pra cima.